Como eu aprendi o italiano. Oi, gente! Eu tô muito feliz que eu consegui. Vocês estão vendo isso aqui? Tá na tela grande o meu vídeo. E eu consegui arrumar pra. Consegui colocar o microfone, só que eu tô com ele na mão, porque se eu coloco na roupa, a roupa fica caindo. Aí eu tenho que ficar assim, né? Mas não gosto. É, é porque eu gosto de mexer a mão. Ai, minha roupa tá torta. E aqui fica ao contrário, eu não tô conseguindo arrumar ela. Mas enfim. Gente, eu gosto de ficar com a mão livre, né? Aí não dá pra ficar fazer gestos com as duas mãos. Mas o vídeo só uma coisa ruim que é bem difícil de eu resolver é essa bendita luz aqui que vocês estão vendo. Então o vídeo fica meio estourado. Mas o bom é que eu agora consegui arrumar. Então, nossa, gente, a luz realmente não tá boa. Eu vou tentar editar, arrumar um pouco a luz, mas eu nem sei como fazer. E, enfim, eu consegui colocar a tela grande meu vídeo, então eu tô muito feliz, porque, gente, pra eu gravar no celular é muito difícil, porque eu não tenho memória. Usuário de iPhone de 64 gigas, que o meu é o 11, já tá no 17, né, gente? O meu é o 11. Então, enfim, não tenho memória pra isso, pra ficar gravando vídeo no celular. Eu tenho que apagar tudo só pra gravar. E eu vou tentar falar num tom mais baixo, porque eu tenho microfone, né? E também porque ultimamente eu tenho sentido um pouco de dor de garganta. Eu acho que com a mudança de clima, enfim. Eu tava até pensando, gente, inclusive, como os meus vídeos têm sido meio assim, de fazer tipo um podcast, mas é mais coisa pra eu fazer. Então eu não vou, pensei melhor e falei, não, muitos projetos. Vai ser muita coisa, eu não tô nem dando conta de fazer o mínimo, que é aqui no TikTok que eu quero postar mais coisa. Então, vai ficar aqui. De qualquer forma, dá pra ouvir o vídeo, tipo um podcast, é só você deixar lá. Não precisa vocês ficar me vendo. Pelo menos nesses vídeos que eu tenho feito, não são vídeos tão visuais e tal. Eu quero fazer vídeos, outros tipos de vídeos que vai ser legal também olhar, assistir o vídeo, mas não é o caso desses vídeos aqui. Não são o caso. Não são o caso, não é o caso. Enfim. No vídeo de hoje, vamos ao ponto de interesse. Vai ser. Vou atender o pedido da Joana, que comentou no meu último vídeo. Joana, se você está assistindo esse vídeo, te cumprimento. Eu ia falar te saluto, que aqui na Itália eles fazem assim. E, enfim, oi pra você, oi pra todo mundo que tá assistindo. Muito obrigada por vocês que estão assistindo. O meu último vídeo é o vídeo até agora mais assistido. A qualidade dele tá boa, porque eu gravei no celular. Esse vídeo aqui vai ter a qualidade não tão boa, porque eu estou gravando no computador, né? E eu gravo com a webcam, que é uma webcam boazinha, mas não é a câmera, não é uma câmera profissional, gente. Enfim, vai chegar ainda o dia que eu vou conseguir comprar uma câmera, mas no momento eu tenho feito o que eu posso com o que eu tenho. E, enfim, então é isso. Hoje, não falei e não falei o tema. O tema do vídeo de hoje é respondendo a Joana. Eu acho, e também já estava na minha pauta de vídeos para gravar. É, como eu aprendi o italiano. Ai, eu amo falar sobre língua, gente. Muito, muito, muito. Sério, assim, eu fico, nossa, uma profissão que talvez eu gostaria, alguma profissão ligada a línguas, porque eu gosto muito de línguas em geral. Eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender. Eu eu sou poliglota, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Mas eu quero aprender sempre mais línguas. Meu sonho é aprender várias línguas. Eu não tenho um número específico, mas eu tenho muita vontade de aprender francês, tenho vontade de aprender alemão e, enfim, essas são duas línguas. Árabe eu também tenho muita vontade, eu acho muito legal. Mas enfim, gente, são coisas assim que eu fico um dia, mas
eu também sou realista, né? Não tem como eu fazer. Agora eu tô aprendendo espanhol. Eu pretendo terminar esse ano aprendendo espanhol e ano que vem começar o francês. Vamos ver, porque assim, eu acho que eu estou chegando no nível de espanhol que eu gosto. Mas, ó, vamos. Eu tô tentando focar, gente, perdão. Eu sei que eu sou muito conversadeira. Mas o vídeo de hoje é sobre o italiano. Então vamos falar sobre o italiano. Como eu aprendi italiano. Quem sabe vou fazer uma ideia de vídeo falar sobre as línguas que eu sei e os meus níveis em cada língua. E eu posso até falar um pouquinho em cada língua, né? Vou gravar vídeos também falando nas línguas que eu sei. E eu acho muito legal que eu sei algumas línguas e porque eu amo. Eu acho uma coisa muito interessante. E o italiano, gente, pra ser sincera, eu vou contar a história pra vocês do italiano. Da minha história com o italiano, eu vou colocar meu óculos porque eu sem óculos não enxergo tão bem. Vai ficar com um pouco de reflexo. Não, vou ficar sem. Esses vídeos, gente, eu não tenho vontade de editar, eu não gosto de editar vídeo. É, Então, provavelmente vai ficar o vídeo inteiro assim. E é isso, vocês aguentem. Vou colocar meu celular no silencioso, perdão aí pelo barulho. É, Tomara que não atrapalhe o meu vídeo, porque o celular às vezes dá interferência. Enfim, olha, o italiano eu nunca quis aprender. Na verdade, eu acho que tô tentando pensar se tava nas minhas línguas que eu queria aprender, mas não era. Ou se era, era das últimas, porque eu lembro que eu queria, sempre quis aprender espanhol, francês, não gostava de espanhol, mas queria aprender e tal, pela semelhança com o português, então eu sei que são línguas que são mais fáceis de aprender, que são menos difíceis, vamos falar, porque não é fácil aprender uma língua, gente, mas que são menos difíceis de aprender pela semelhança, pela mesma família, né, de línguas. Nunca quis aprender assim. Desculpa que a câmera, gente, fica assim, mas é porque eu tô me mexendo. Aí fica focando. Mas o italiano, eu nunca quis nem vir morar aqui, gente. Não era a minha intenção morar na Itália. Como eu já falei nos outros vídeos, se você perdeu, vai nos outros vídeos que eu acho que eu tenho, que eu falo sobre como eu vim parar aqui tipo, não foi muito planejado eu vir pra cá. Eu tinha outros planos, enfim, mas Deus, na sua maravilhosidade, me colocou aqui e me ajudou a aprender o italiano, gente, porque assim, eu fiquei sabendo 6 meses antes, né, que eu ia vir pra cá. Então, eu tive pouco tempo. Como que você aprende uma língua em 6 meses? Pois é, eu tive que aprender um pouquinho, assim. Eu não sabia nada de italiano, é, porque, enfim, não tinha ideias de vir pra cá. Não pensava em vir pra cá. Mas, o que eu fiz nesses 6 meses, que foi pouco, gente, pouquíssimo, porque eu estudava. Eu estudava, ainda estava resolvendo a burocracia para vir para cá. Então, eu não tinha muito tempo. Eu ainda tinha cargos na igreja, então eu era diretora de alguns ministérios na igreja, enfim, e fazia coisas na igreja, sempre envolvida. Sempre tinha uma coisa para fazer. Vendedora de Natura e Avon. Minha vida era uma loucura. Acompanhava ainda minha mãe ao trabalho, às vezes. Às vezes não, acho que sempre, quase sempre eu acompanhava ela, porque ela trabalhava longe, e também tinha minha avó, que às vezes acompanhava, enfim, tinha várias coisas para fazer. Não tinha tempo. Em resumo, eu não tinha tempo para aprender uma língua. E eu nem sabia como fazer. Mas uma coisa que me ajudou muito é que eu já sabia, já tinha aprendido e estou sempre em processo de aprendizado, gente, porque você sempre aprende, até na sua língua materna, até na nossa língua materna a gente aprende. Mas eu aprendia inglês, estudava inglês, estudo, né, inglês. Então, eu meio que já sabia algumas coisas, tipo, como eu funcionava. Eu sabia que algumas coisas me ajudavam, eu sabia o que eu gosto, o meu melhor método, tipo, que eu mais gosto para aprender.
E então isso me ajudou muito, porque o mínimo eu consegui fazer. E era o que eu podia, gente, porque eu não tinha muito tempo. Então eu não fiz aula com nenhum professor, não tive nenhuma aula, nada. O que eu fazia era escutar podcast no carro. Como eu passava muito tempo no carro, porque eu sou de Goiânia e lá tem muito trânsito, enfim, eu passava no mínimo umas 3 horas no carro, diariamente. Talvez eu esteja exagerando, mas assim, 1 hora é certeza, porque só pra ir pra faculdade e voltar eram umas meia hora, 20 minutos. Então, 1 hora sim, todos os dias. E isso pra mais. Então, eu colocava podcast, eu usava muito podcast do Ravi, eu não lembro o nome do podcast. Se alguém ficar curioso, pergunta aqui nos comentários, caso vocês não achem. Mas é fácil de achar esse podcast, porque eu acho que ele é o mais famoso em italiano. É italiano, é tipo, italiano básico, é o italiano do zero, uma coisa assim. É, esse podcast, ele é um dos podcasts de línguas do Ravi. Eu não sei se é Ravi Carneiro o nome dele, enfim. Que é um professor que. Não sei se ele é professor. Gente, perdão, eu sou uma pessoa muito assim, dou as informações meio assim. Mas é um cara, um homem, que tem esse canal. Ele tem canal, tinha, não sei se ainda tem, mas ele tem vários podcasts de vários idiomas. Então, tem podcast espanhol do zero, eu acho que é do zero. Eu não lembro direitinho, mas tem espanhol, tem inglês, tem italiano, tem várias línguas. E eu gosto muito desse podcast dele, e porque ele ensina coisas básicas do zero, e bem do início. Então, e são conversas, são tipo, é um podcast que vão ser diálogos entre pessoas, eles explicam muito bem. Então, eu escutava muito esse podcast. Eu acho que eu só escutava ele. E são curtos também, então você não vai ficar 1 hora escutando podcast, porque às vezes, tipo, se eu chegar na faculdade, eu ia ter que parar. E aí isso eu acho que é um pouco chato quando você tem que parar algo que você já tá assistindo no meio. É, e, enfim, então eu ouvi esse podcast no carro, e quando eu tava cansada, que não tava com vontade de ouvir podcast, eu escutava música. Eu escutava muito, eu acho que ainda tenho salvo no meu Spotify, é o álbum do Renato Russo em italiano. Ele tem um álbum que a minha mãe me apresentou. A minha mãe gosta muito de italiano. E, enfim, a gente ouvia muito, como eu passava muito tempo também com a minha mãe no carro, a gente ouvia muito essa playlist do Renato Russo, esse álbum que ele tem, que ele fez, eu não lembro o nome do álbum, mas ele tem esse álbum que as músicas são tipo covers de músicas que já existem, né? Covers de músicas italianas. E é muito bom porque a pronúncia é bem, a voz dele é bem limpa, e aí eu conseguia ouvir bem, aprender as músicas, decorar as músicas e tal. E eu também tenho uma playlist, se alguém se interessar, eu fiz uma playlist, minha playlist, eu tenho um bom gosto musical, modéstia à parte. Mas, enfim, eu tenho essa playlist também que eu ouvia quando eu cansava do Renato Russo, eu ia pra essa playlist. Laura Pausini também ouvia. Mas o que eu via mais era o Renato Russo e a minha playlist, que eu, tipo, via músicas que eu gostava e aí colocava. Gosto muito também do Maneskin. Mas, enfim, algumas músicas, eles são um grupo meio de rock e é um pouco diferentão, então não são todas as músicas que eu gosto. E, inclusive, atualmente eles fazem mais músicas em inglês do que em italiano. Então, foi-se a época do italiano deles. Mas é uma banda italiana. E, enfim. Então era isso, gente. Eu fazia o que eu podia. E eu podia só com podcast e músicas e no carro, ou então quando eu ia lavar cabelo, quando eu ia fazer coisas que, tipo, dava pra ouvir música, ouvir podcast. E era esse o meu jeito de aprender. Eu não sentei pra aprender. Mas não quer dizer que eu não que eu acho que tudo bem você fazer assim. Não aconselho. Não acho que é suficiente pra aprender uma língua, você só fazer isso que eu fiz. Mas vamos lá. Deixa eu contar.
primeiro o que. Eu vou terminar de contar primeiro como que foi comigo e depois eu vou dar, tipo, falar o que eu acho que é o melhor jeito para aprender. É, enfim, então eu fazia isso, como para aprender. Também assistia vídeos no Instagram, TikTok, YouTube, mais menos, gente. Eu não tinha muito tempo para isso. Então, realmente, o que eu lembro que eu fazia são essas duas coisas. É... Ah, uma coisa que eu também lembrei que tem um aplicativo de conversas que chama Tandem. E ele eu usei pro inglês e usei, acho que já usei pro espanhol, não lembro, mas usei pro italiano. Devo ter usado pouco, mas também é um aplicativo, gente, que você tem que ter um pouco de paciência, porque tem muito cara lá que vai ficar querendo dar em cima. Então, tipo assim, aí você às vezes não vai aprender tanto, você já fica com preguiça, ou então, tipo, você fala com uma pessoa e depois já tem que falar com outra, e é sempre a mesma coisa. Você sempre vai falar, o início é sempre o mesmo. Tchau, tudo bem, tchau, tudo. Isso cansa, entendeu? Se você falar oi, tudo bem com 5 pessoas, 10 pessoas, você fica, ai, parece que não tá aprendendo. Então, enfim, não, o que eu realmente usei mais foram essas duas coisas que eu já falei 1000 vezes, né? O podcast e as músicas. E me ajudou. Me ajudou, sabe o quê? Porque eu cheguei aqui, gente, então eu não sabia falar. Sabia? Talvez eu sabia umas coisas, mas tipo assim, tchau, tutto bene, como stai? Coisas básicas. Oi, tudo bem? Como que você tá? Eu tô bem. Irmã, eu sabia palavras isoladas. Ah, uma coisa importante que eu esqueci, mas além dessas duas coisas que eu falei que eu usava para aprender, eu também usava o Duolingo. E eu sou uma defensora do Duolingo, tá? Eu sei que é muito controverso, que tem muitas opiniões sobre o Duolingo. Tipo, ou tem as pessoas que falam, ah, ajuda, ou tem as pessoas que falam que acham que não ajuda, que é um pouco inútil. Eu entendo que realmente pode ser inútil, mas eu acho que é muito bom, gente, para aprender vocabulários. E eu acho que ele é muito intuitivo, é muito bom a interface. Então você fica com vontade de fazer. Tem um ranking, então você quer aprender e tal. Então eu acho o aplicativo gratuito muito bom para aprender. E eu uso muito o Duolingo, uso muito e usava também. Desde o início, quando eu comecei a aprender o italiano, já usava. Usava já com inglês, então eu sou uma usuária bem antiga do Duolingo e não pretendo abandoná-lo. Eu tenho inclusive uma ofensiva aí de quase 800 dias, finalmente, mas eu comecei antes disso, viu, gente? Não tem 800 dias, tem vários anos que eu uso o Duolingo. Acho que desde, sei lá, 2020, 2017, não sei. Mas tem muito tempo. Enfim, é... A ofensiva, pra quem não sabe, é quando você entra no Duolingo, tipo, todos os dias. Você entrou lá todos os dias, aí isso vai contando como ofensiva. É o tanto de dias seguidos que você faz. É, enfim, então eu cheguei aqui, voltando porque eu estava falando, eu cheguei aqui falando o básico do básico. E era isso. Então, assim, isso aqui eu vim para trabalhar em um asilo, gente. Então, os vozinhos ali, ou você fala italiano com eles, ou você fala italiano. Não tem essa de falar inglês. Não é que você tá aqui, a realidade é. Ou você fala italiano, ou você fala italiano, porque os jovens falam inglês. Mas, se você não tá em Milão, se você não tá em Roma, ou cidades muito turísticas, que é o meu caso, que eu não estava em uma cidade, não estou e nem estava em uma cidade muito turística, talvez a cidade que eu moro agora seja mais turística, mas a que eu estava antes não era muito turística, nada quase turística. É uma cidade bem assim, para trabalhadores italianos. E, enfim, imigrantes e tal. Mas ou você fala italiano ou você fala italiano. Que era o meu caso, que trabalhava com idosos, né? É, enfim, então não tinha muita opção para eu
Tipo, ah, vou falar assim que eles vão me entender. Não tinha isso, não. Era na marra mesmo falar italiano. Daí, quando eu cheguei aqui, sim, teve uma coisa que. Aí eu comecei, eu tinha mais tempo, né? Então, o que eu fazia? Eu comecei a estudar um pouco com, acho que um canal do YouTube que chama Italiano do Zero, não lembro, gente. Mas, caso alguém queira, tudo isso, qualquer coisa, gente, vocês quiserem saber, me escreve nos comentários que eu posso falar, eu posso pesquisar e olhar certinho e aí mostrar pra vocês, porque eu não vou colocar aqui o canal e tal, ainda não vou fazer isso. Porque assim, os meus, enfim, não interessa. Primeiro que eu tô, gente, é tipo assim, editar vídeo e tal é bem chatinho. E no momento não estou com vontade de fazer isso. Mas enfim, se precisarem de saber, ou se vocês quiserem tal, dicas detalhadas, ou coisas que eu falei, qualquer coisa, gente, é só você escrever aqui nos comentários, me procura no YouTube, me procura no TikTok, enfim, procura onde vocês quiserem, mas só me perguntar. E, então, eu cheguei e aí eu começava a estudar, tipo, essas aulas e escrevia no caderno. Eu também assisti filmes e séries em italiano. Assisto até hoje, né? Mas isso que eu acho que me ajudou muito. E claro, o falar no dia a dia. Então, assim, eu aprendi na marra, gente, porque eu tinha que falar. Quando você fala, você vai aprender. Não tem muito como. Na verdade, até tem como, mas assim, se você só falar e não se atentar aos erros que você faz, as palavras que você não conhecia, é mais difícil de você aprender, mas eu faço assim. Eu escuto muito as palavras que eu falo errado, ou palavras que eu não conheço. Então eu sou muito atenta a isso. E isso me ajuda a aprender. E depois de 20 dias, mais ou menos, eu conheci o meu namorado. Não era, não tinha intenção de conhecê-lo, não foi nada tipo assim. Enfim, nos conhecemos, foi bem algo bem orgânico. Gente, tem um ranço dessa palavra orgânico, mas enfim, foi algo bem natural. E é isso. Então, assim, gente, eu acabei que eu conheci ele e ele é italiano, então ele fala inglês também, mas a gente falava desde o início sempre foi italiano, porque ele tem um sotaque bem forte. Em inglês, o sotaque italiano bem forte, então é difícil de entender, mas a gente se comunicava de vez em quando. Até hoje, quando eu não sei uma palavra em italiano, o que acontece pouco, mas às vezes eu falo pra ele em inglês. É, enfim. E é isso. Então eu aprendi na marra, depois eu tipo estudava com podcast e tal, e música, como eu já disse, depois vim pra cá. Tive que falar. E isso me fez aprender, estava sempre prestando atenção nas palavras que eu errava e tal. Assistir filme e vídeos, vídeos, é, que mais? E depois eu conheci meu namorado que, querendo ou não, gente, me ajudou muito, porque era a pessoa com quem eu mais falava. Então, era italiano, assim, 24 horas. Eu morava com a minha amiga que é brasileira, mas eu também morava com duas argentinas. Em- no início, depois, enfim, mudou e tal, mas a gente morou, acho que um ano com essas argentinas, então a gente falava. Eu falava um pouco de espanhol com elas, um pouco de português, elas entendem português, mas também falava muitas vezes italiano. Então acaba que o italiano era central, é central na minha vida. Então, acaba que quando é assim, você aprende sim ou sim. Às vezes vai demorar mais ou às vezes menos. Aí que tá uma coisa muito importante, no meu caso. Eu aprendi italiano rápido, gente, graças a Deus. Mas, enfim, eu aprendi rápido. Eu acho que em 3 meses eu já tava falando e entendendo bem. E
E isso eu acho que foi devido ao eu me empenhar, claro. Então eu ouvia, me esforçava, gente. Realmente é assim, você tem que entender, se você quer aprender um idioma, eu acho que a coisa principal é colocar Voc mesmo estando no Brasil, eu fiz isso com o inglês, você vai como finge que você tá nos Estados Unidos, ou enfim, na Inglaterra, onde você quiser, no sotaque que você quiser, mas você tem que a imersão, eu acho que é o ponto principal. E aqui, o que eu acho que me ajudou foi eu estar imersa. Mas aí que tá, tipo, você vê uma palavra que você não sabe, você vai lá e pesquisa. Não fica nisso de, falar o que você acha e tal. Ainda mais hoje que a gente tem Google na mão, tem celular na mão, enfim, tem o ChatGPT também, né? E, enfim, é muito mais fácil, gente, da gente aprender. E a gente só tem que usar isso a nosso favor. E é isso, então, esse foi o jeito que eu aprendi. Eu acho que aprendi rápido por isso, porque eu me empenhei, mas eu também estava muito atenta ao que eu falava, então eu anotava as palavras que eu não sabia, ou palavras novas. Eh, Talvez eu acho que se eu tivesse estudado mais ainda, se eu tivesse estudado mais, porque eu não estudei muito, gente. Vou falar, ser bem sincera, essa coisa de eu estudar as aulas e tal, durou pouco. O que persistiu e persiste até hoje é a questão das músicas, séries, vídeos, o meu TikTok, o meu Instagram, que hoje em dia eu mexo mais do que antes de eu vir pra cá, eu quase não mexia. Mas hoje em dia eu sou mais ativa nas redes sociais e eu tento consumir muito conteúdo em italiano. Então, dá pra fazer isso. Não é que precisa você estar na Itália para você aprender uma língua. E eu aprendi o inglês estando no Brasil. Eu fui pisar o pé em terras que falam inglês. Nossa, eu nem acredito. Mais um tema pro meu vídeo, viu? Esse vídeo vai ser muito bom. E talvez esse, quem sabe, eu coloque fotos, edite, vai ficar um vídeo legal. Ou talvez não, gente. Talvez eu só conte a experiência. Mas, enfim, estive em Londres, estive no Reino Unido, mas há 2 semanas atrás, gente. Então eu aprendi inglês nessa imersão. Aí, claro, é um processo que demorou 1 ano, talvez até mais, porque eu sempre gostei do inglês, então eu meio que sempre estudei o inglês, mesmo que de forma inconsciente, com música, com filme, série e tal. Mas é possível você saber uma língua sem você estar no país, então não pense que eu só sei italiano porque eu morei aqui, porque eu moro aqui. Não é assim. Então tem como, e as dicas que eu dou claro, aí você vai ter que adaptar à realidade. Como eu não tinha muito tempo, eu entendo que, tipo, a Joana, por exemplo, falando nos comentários que ela não tem muito tempo. E eu também tinha uma realidade ali parecida, em questão de tempo. Então, você vai fazer o melhor que você pode com o tempo que você tem, mas faça. Tipo, você pode o que você gosta também. Você gosta de música? Então aproveita no carro, no ônibus, no fone vai ter sempre uma música em italiano. Você só pode ouvir música em italiano, é uma regra. E, e aí, podcast em italiano. Ah, mas eu não entendo. Você vai colocar uma coisa básica, tipo, aprendendo em italiano do zero, que era o que eu fazia. E aí, nisso eu aprendia mesmo coisa do zero. Não, o negócio é não colocar também desculpas, tipo, eu não entendo, eu não gosto. Aí é difícil, mas eu sei que é difícil, gente, é um pouco chato, às vezes a gente cansa de uma língua. Eu, às vezes, não quero saber de italiano, o que é muito difícil, porque eu moro na Itália, eu falo italiano o dia todo, quase. Mas é assim, é uma coisa gratificante. Às vezes é difícil e tal, mas é muito gratificante quando você sabe, quando você entende, sabe? É muito bom. E então adapte à realidade, mas faça. E os vídeos também, se você gosta muito de YouTube, então coloca vídeo no YouTube de alguém falando italiano. Se você usa muito TikTok, assiste, consuma conteúdos em italiano. E aí varia isso, eu acredito que o processo de aprendizagem, acredito e eu sei que é assim, eu, tipo, não sou
formada em nada de línguas e tal. Tenho muita vontade. Quem sabe um dia, né? Não sei. Mas, enfim, eu não sou formada e tal, mas eu estudo, sou estudiosa de línguas e eu gosto muito, é um tema que chama muita atenção e eu sei que o processo de aprendizagem, ele não é, ele é único, tipo, tem uns jeitos de aprender e tal, mas não é que o seu processo de aprendizagem tem que ser de sentar na mesa e estudar no livro. Não é igual para todo mundo, entendeu? Então, às vezes, para você não vai ser tão eficaz você sentar e 5 minutos, que é o tempo que você tem livre, ver uma videoaula e escrever. Porque não é o que você gosta, não é o que você vai absorver e não é nem o tempo que vai mudar tanto, porque afinal das contas é pouco tempo. Às vezes vai ser mais eficaz você pegar, sentar e ouvir ou então enquanto você está dirigindo, ouvir a música, ouvir o podcast, você também aprende assim. Não é só estudo, sentar na mesa e estudar com alguém que também vai te ajudar. Claro que, se você pode, eu acho que é muito importante a ajuda de um profissional, porque acelera o seu aprendizado. Também, caso você tenha problemas para disciplina, essencial também um professor. Com o inglês, eu também tive aula com o professor. Por 3 meses eu tive uma aula, porque, enfim, tive aula com o professor. Em outro vídeo eu explico sobre por que eu tive aula com o professor, porque foi algo específico. Mas é isso, então. Quero assistir um filme, é sábado à noite, assiste o filme italiano. Ah, mas vou assistir com alguém, com pessoas que não falam italiano. Assiste italiano, coloca a legenda em português. Ou então assiste em português, coloca a legenda em italiano, sabe? Tem um carinha que eu seguia, que é professor de inglês. Acho que ele mora no Canadá. É Michael o nome dele, não lembro o sobrenome. Mas ele sempre algo que entrou pra minha vida essa frase, porque eu sou muito procrastinadora, mas sempre que eu fico, nossa, eu não vou fazer isso, porque eu não consigo fazer bem agora. Essa coisa feito é melhor do que perfeito. Porque, é, tipo assim, às vezes um filme não vai ser tão legal você assistir o filme, tipo, não vai adiantar tanto você assistir o filme em português com a legenda em italiano. Mas o feito é melhor do que o perfeito. Tipo, às vezes você vai fazer o que você pode. Então, se você não dá pra assistir o filme em italiano, com a legenda em italiano, enfim, com a legenda em português, porque as pessoas que estão com você às vezes não vão gostar, não gostam de filme italiano, enfim. Assiste então em português com a legenda em italiano, pelo menos você fez algo. E é isso, gente. O Duolingo ou aplicativos em geral, procure um que você goste. Eu acho que o segredo também é a gente procurar coisas que a gente gosta, porque a aprendizagem é para ser algo que a gente gosta, sabe? Não tem que ser. Claro, tem momentos que você não quer, que você não gosta, tem coisa que é chata de aprender, mas procura. Gente, essa blusa tá me agoniando, perdão, que eu tô remexendo aqui. Mas, enfim, procura coisas que você gosta, sabe? Porque vai ser mais fácil de aprender se você aprender de um jeito que você gosta. E facilita no processo de aprendizagem. É, é isso. Esse é um vídeo longo de como eu aprendi italiano. É, Eu vou tentar fazer também vídeos curtos e postar, tipo, no TikTok, porque eu entendo que esse vídeo, por exemplo, é um vídeo longo, né, gente? Eu tento ser curta, mas enfim, a ideia do YouTube, como eu já disse, é a ideia de gravar, falar o tanto que eu quero. É uma coisa também pra mim, sabe? Um pouco pra eu relaxar. Então, eu não quero ter o estresse de, meu Deus, eu tenho tantos minutos pra falar e tenho que falar nesses tantos minutos. Então, é isso. Perdão as delongas. Espero que eu tenha sido clara. Se ficou alguma dúvida ou se eu deixei de falar algo, comentem aí. E é isso. Obrigada por ter acompanhado o vídeo. Continue acompanhando. E nos vemos no próximo vídeo.